Pessoal, já voltando aqui para a segunda parte. O Instagram ela tem dessa, né, de derruba a gente. Mas já estamos voltando, a Fabi já vai voltar, a gente vai continuar. Está sendo muito bom esse bate-papo, está sendo muito interessante essa conversa com a Fabi. A gente já imaginou que ia ser. Mas pessoal que está entrando aí, quiser fazer pergunta, fiquem abertos a fazer perguntas e vamos tentar aproveitar ao máximo essa profissional que é a Fabiana. Tá? Ela já está voltando, a gente já chama ela. A Fabi já está entrando? Para a gente continuar. Voltamos. Voltamos. Estava dizendo ao pessoal que podem ficar abertos a fazer perguntas, estão abertos a fazer perguntas, que a gente pode aproveitar ao máximo a Fabiana hoje. Vamos Está lá, sendo né? super interessante essa conversa, a gente está gostando bastante. E tu sabe, Jair, que eu quero aproveitar antes de a gente começar, só que eu vi que a gente fechou ali com um comentário da Lumiato, né? Sim, E eu vou aproveitar para falar assim da importância da Lumiato para a gente, né, do Umbra e para mim em especial também, porque eles são um parceiro de alguns anos já. E é muito bacana porque o Thiago e a Sob fizeram uma oficina com a gente em Brasília, que talvez tenha sido em 2002 ou 2012 ou 2014, eu não lembro agora exatamente, mas foi por aí. E depois, assim, eles viraram parceiros e colegas, hoje são uma das companhias referências também, né? Então, o Alexandre dirigiu o primeiro espetáculo deles, o Iara, e depois também o Dois Mundos. E aí eu tive o privilégio, imagina, eu fui convidada, eu faço assistência de direção para a Companhia Lumbra, que é a companhia que eu me criei e é a minha casa, né? Então, é muito natural isso, mas eu tive esse grande. 2012 ali, o pessoal está dizendo que foi a nossa oficina em Brasília. E aí o Thiago e a Sônia me convidaram para fazer assistência de direção do Dois Mundos. Então isso é uma coisa muito especial, assim, porque a Sombra me presenteou com essa possibilidade que é conviver com artistas e com pessoas que são muito especiais e que estão numa busca muito forte, né, pela linguagem para conhecer e trabalhar. E aí o mais curioso que eu acho nessa história, que para mim, volto a dizer, não venho do teatro, fui estando, hoje estou, né, com a companhia, com as pessoas, é poder conviver com vocês, artistas. Isso é uma coisa incrível, assim, porque rompe várias coisas que eu tenho na minha estrutura, são aprendizados, assim, enormes que eu tenho nas oficinas com vocês, nas vivências que a gente fica imerso lá no Vale do Arvoredo todos aqueles dias, né? Já ir juntos. E aí, como a Lumiato, por exemplo, que tem outras companhias, mas assim, a gente convive de um jeito que é tu vai para casa dos artistas, tu convive com a família dos artistas, as pessoas vêm para tua casa, então a gente tem uma troca que eu acho que é uma das coisas que as sombras e o teatro de sombras me presenteou. E isso, para mim, é muito especial, né? Por exemplo, tu e a Juliana que estiveram com a gente na vivência, e a gente está se encontrando aqui agora, de novo, como várias outras pessoas. Isso é um privilégio que eu acho que a arte é um dos caminhos que nos dá, né? Essa coisa humana, e para mim
a coisa mais importante das relações, né? Então, eu fico muito feliz de ouvir ali da Lumiato, e são parceiros incríveis como os outros artistas que estão aí, que a gente convive profissionalmente e pessoalmente também. Esse é um ganho sem precedentes, assim, né? Muito bacana, né? Eu também concordo com o que o Thiago e a Soledad falou aí. A gente também te considera uma grande artista, apesar de você não se considerar artista, a gente considera você como artista, sim. Eu acho que não só a gente, acho que todo mundo que está aí na live te conhece e conhece a companhia Lumbra, eles também se identificam como tal. Então tá aí, ó. Olha o ganho que eu tive, né? Olha que privilégio, né? Então, não vou ser eu que vou negar isso, né? Mas claro que a minha percepção é diferente, mas se é assim, estamos ótimos, estamos entre artistas, então isso é muito bom, Sim, né? Isso é sim, muito sim. bom. Então, como eu disse lá no encerramento, Fabi, da primeira parte, como é que tá sendo, nesses tempos pandêmicos aí, como é que está sendo pensar em produzir e produzir? Como é que está Uhum. fazer arte nesses tempos? A gente sabe que não está sendo fácil, e como é que está sendo isso? Olha, assim, Jair, eu vejo como uma grande oportunidade. Eu acho que é um momento de se repensar várias coisas na produção, né? A gente vinha num processo, e eu digo a gente, Companhia Lumbra, e eu acredito que os colegas que estão aí assistindo de outras companhias, quem não é do teatro na sua vida também como um todo, num processo que a gente já nem pensava mais direito no que a gente estava fazendo, porque estávamos num ritmo, vamos fazer. Eu me lembro muito de ti, Jair, chegando lá no Vale do Arvoredo e dizendo que ia ficar longe do telefone por um tempo, né? E fez todo um processo que foi muito interessante, né? Então, assim, eu acho que me lembrei disso porque eu acho que é esse o ritmo, sabe? Usei como uma referência que eu acho que era o ritmo que a gente vinha vindo, né? De produções, de trabalho, e agora, de repente, de um jeito torto, de um jeito que não é o melhor, que não é o desejável, porque além de, eu acho que estar isolado é o de menos, assim, nós estamos vivendo uma questão humanitária gravíssima, né? Nós estamos vivendo uma coisa que as nossas gerações a nossa e outras nunca viveram antes, né? Esse absurdo de uma doença que está matando milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo, e aí especificamente no nosso país, com essa falta de cuidado e olhar. E aí a gente pensando, trazendo para a produção teatral, produção de arte. Se nós estamos num lugar, num país onde a saúde, numa questão pandêmica, não tem o menor olhar, ou tem um mínimo de olhar de algumas áreas, imagina como é que está isso, né? Então, como é que a gente está sentindo aqui? Começaram a aparecer editais. Que bom, vamos produzir vídeos, né, para fazer coisas. E aí, claro, para a gente a linguagem do teatro de sombras ela é favorável, né? Ela se encontra com essa questão audiovisual também. Nós já temos pesquisas nessas áreas, nós já temos desejos de fazer isso. Então, a gente está aproveitando para dar uma organizada na nossa estrutura, resgatar. Isso é um processo que eu, particularmente, acho muito interessante. Claro, como nós somos uma companhia que está fazendo 20 anos esse ano, tu imagina o que tem por aí, né? Então a gente está fazendo um resgate das coisas que a gente já fez, que a gente gostaria de fazer e não conseguiu fazer, e de outras coisas que assim, a gente tem editais que a gente ganhou, que o nosso espetáculo, Saci, que é
de 2002, que está fazendo 18 anos, ele vai começar agora a ser. Temos um festival agora em agosto, né, de Joinville, que ele vai passar o espetáculo, vai ser através, né, vai ser o sistema da tecnologia, né, não vai ser presencial, mas as pessoas vão assistir o espetáculo pelas suas telinhas. Então é toda uma reinvenção e nós também estamos criando novas possibilidades com produtos novos. Agora, no sábado, a gente estreia um projeto novo, Inspiração, que é com o Richard Serraria e mais um músico aqui de Porto Alegre. E é uma coisa nova, que é para acontecer nas telas e a gente fazer isso, né? E assim, é tudo novidade. Como é que a gente faz isso? É algo que nós vamos descobrir nesse momento e vamos fazer, né? Só que, claro, é muito. A gente sai de uma zona de conforto, e eu acho que todo mundo está sentindo isso, né? Como é que tu leva para as pessoas a tua arte, o teu fazer, sem ter esse contato que é o que caracteriza o teatro, né? Que é essa coisa assim, esse olhar. Eu fico pensando, bom, quando é que eu vou poder voltar a estar sentada no meio do público de novo? É uma grande frustração para mim, como eu acho que para quem está no palco é isso, né? Quando é que a gente vai É, poder olhar nos olhos das pessoas de novo, né? sim. Ao vivo E, cores. e com essa reformulação, assim, a gente vendo que é capaz, a gente entende que é capaz de fazer, a gente já viu várias, não só Teatro de Sombra, mas outras peças também sendo transmitidas ao vivo ou outras gravadas. Como que você vê isso? Porque eu sinto, e eu já ouvi muitas pessoas que são antigos no teatro, serem resistentes a isso, porque entendem, e isso a gente aprende na graduação, que para se fazer teatro, isso é para se fazer teatro precisa ter público, né? E Uhum. quando a gente grava só, a gente tem só um celular ou uma câmera que está gravando, então a gente não tem esse contato direto com o público. Então, como é que você vê isso? Você aceita também, porque a gente tem que aceitar, ou você acha que é momento, sim, de se fazer, talvez surja aí uma nova forma de fazer teatro? Bom, eu acho que tem uma coisa, Jair, que é maior do que o teatro, que é maior do que a gente, que é uma realidade. O que está acontecendo, Acontecendo. não temos controle sobre isso. E isso, para mim, é uma coisa muito importante de entender. E aí tu tem uma escolha. Tu pode bater de frente com essa realidade, e aí eu estou falando da realidade pandêmica, né? Só para ficar bem claro, não estou falando de outras realidades que estão sendo impostas e que a gente pode lutar, né, contra elas ou com elas, seja como a gente pensar. Mas eu acho que tem isso. Sempre e a gente vive um processo de transformação, que é uma transformação pessoal, uma transformação coletiva e uma transformação planetária. Nós estamos vivendo um grande período de mudanças e mudanças profundas. Então, é muito difícil, quando a gente está no olho do furacão, se dar conta do que está acontecendo. E aí tem momentos que é isso, tu pode lutar contra, tu pode dizer assim, isso não é teatro, ok, não é o teatro que a gente tinha, e não é mesmo. E nós vamos ter que elaborar o luto pelo teatro que a gente tinha, porque mesmo quando se voltar a fazer teatro, em espaços novos, em assim espaços físicos com a presença das pessoas, que a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar, nem como vão ser os procedimentos para isso, vai ser um outro teatro. Então eu acho que essa coisa da negação ela é natural, porque esses são os processos de luto que a gente chama.
E nesse momento nós estamos passando como humanidade, como artistas, um processo de luto. E a primeira fase do processo de luto é a negação, que é assim, não, eu não aceito isso. É um direito e é uma necessidade de evolução que a gente tem de comportamento humano. Então, tem algumas pessoas que estão nesse lugar. Não, eu não faço, eu não vou fazer isso para passar numa tela analógica, né? Só na digital, quer dizer, ao contrário, na digital eu não passo, né? Quero fazer na analógica, quero fazer com as pessoas. Mas assim, ok, é importante a gente falar disso e entender, porque é um sentimento e é natural que seja assim. Mas o teatro como ele era, a vida como ela era, num todo, ela não vai mais ser a mesma. E essa é a dor, né? Essa é a morte simbólica que todos estamos passando. Essa é a sombra individual e coletiva que está sobre nós nesse momento. Nós estamos tendo que nos reinventar. E o teatro tem que se reinventar. A arte tem que se reinventar, porque aí é isso. Ou tu vai ficar lá na tua fase de negação, que é o que depois a gente. Se tu não sai desse lugar, isso pode virar uma patologia, um sofrimento, e tu não conseguir produzir nada com isso, ou tu vai entender, ok, é muito ruim o que está acontecendo. Não era isso que a gente queria, não é esse o teatro que a gente quer fazer. Mas a realidade nos impôs e nós vamos ter que fazer um outro teatro. E aí é muito curioso, né? Porque nós estamos falando de artistas, de criadores, de inventores e oportunidade de fazer coisas diferentes. Que oportunidade de nos tirar do lugar de conforto, né? Mas aí a gente volta àquele assunto do ego que a gente tem que trabalhar. Ah, mas eu faço desse jeito, sempre fiz. E para a gente começar a fazer de outro jeito, a gente tem que, ó, dar uma olhadinha lá dentro e dizer só um pouquinho. Vamos ter que aprender outras coisas, pensar de outro jeito, buscar outras saídas, né? Então, assim, eu acho que é um desafio enorme. Penso isso. É um luto, é uma elaboração e a gente tem caminhos. Se a gente não tiver uma elaboração positiva desse processo, que no caso dos artistas é usar aquilo que eles fazem melhor, que vocês fazem, que a gente faz melhor, que é criar, que é buscar outras maneiras de isso acontecer. E vamos cair na real, né? Por mais doído que seja, não vai voltar como Não era vai. antes, né? Concordo plenamente que não volta. Isso é a realidade nossa, não vai voltar. Mesmo que Não abre vai. amanhã, a gente vai estar receoso com tudo que aconteceu. Uhum. É isso. Eu vou Mas voltar aqui nas fala, não, não perguntas. pode falar. Ah, Aqui a Juliana fez uma pergunta. Ela falou que ela ficou curiosa para saber sobre esses finais que você deu aí para as peças. Ela ficou curiosa. Esses sinais emotivos das peças que o Alexandre sinal. citou lá. Que o Alexandre citou que você é uma peça. Ela ficou Ah, curiosa. eu tenho. E assim, ó, eu vou falar isso para entender um pouquinho como é que eu trabalho nos espetáculos da Companhia Lumbra, né? E trabalhei com a Lumiato dessa maneira também. Eu não participo de todo o processo dos espetáculos. Eu tenho a ideia, o pessoal tem a ideia, eu participo de entender, esse é um assunto novo que a gente vai trabalhar e tal. E aí eu converso com o Alexandre, com a Tênis, com o Roger, com a equipe, com o Jean, que é outro nosso colega, ouço um pouco, e aí vai a criação, o pessoal vai criar o seu roteiro, vai criar as figuras, e eu vou só vivenciando aquilo que eu comentei lá na primeira parte. Eu passo pela porta e dou uma espiadinha no que está acontecendo, né?
eu tenho um viés meio voyeur, assim, eu gosto de dar uma espiadinha e sair fora. Então, o processo dos trabalhos, eles vão sendo criados, eu vou acompanhando em alguns momentos, vou dando algumas sugestões, e aí a coisa vai acontecendo, eles fazem alguns ensaios, e aí eu chego mais para o final de novo, que aí é o que o Alexandre fala, né? Que aí eu começo a ver os ensaios e começo a dar aqueles pitacos maravilhosos, né? Ah, faz assim, faz daquele jeito. Aquela pessoa que conhece a técnica, mas não faz, então é barbada de tu dizer. Ah, não, põe desse jeito, mas vai lá fazer, né? Para te ver como é que é a coisa, né? Então, assim, eu geralmente eu entro para dar esse fechamento. Então, tem alguns dos nossos espetáculos assim que eu consigo arrematar uma cena final, uma imagem, um toque que dá uma potencializada ou alguma cena que eu imagino que é disso que o Alexandre está falando e que a Juliana quer saber, assim, que é essa coisa e quem está de fora, né, Jair, que chega, assim, que tu conhece o contexto, mas tu diz, tá, mas isso aqui é o que vai fazer a diferença, né? Na cena, no fechamento ou em algum momento. Então, esse é o trabalho que eu faço, que foi o trabalho que eu também fiz junto com a Lumiato, né? Eu participei do primeiro encontro e do último encontro de fechamento, depois acho que foi quase 6 meses ou um ano de processo do último espetáculo, né? Então, isso para mim é importante porque eu acho, eu gosto de não estar tão contaminada com o dia a dia e com as informações e o que está acontecendo, para poder chegar e experimentar um pouquinho desse olhar de público, de surpresa, de gostar, de não gostar, de achar interessante, de sugerir coisas, né? Então, esse é um pouco do processo também que eu faço, né, com a companhia. Acho que era isso que a Juliana perguntou, né? É, Não sei. é por isso que eu disse, não, não deixa de ser artista, porque a Não, visão, a claro, visão claro. de fora é importantíssima. Ah, Que é o um fio de pouco som, ah, sim, sim, não, pode- continua. Não, pode falar. não, que é um pouquinho da experiência que a gente tem lá nas vivências do Vale, né, Jair, que quando vocês fazem ah, os trabalhos individuais de vocês também, eu sempre também fico nesse lugar de quem fica observando e acompanhando para eu consigo poder dar um retorno para Travou. vocês dos espetáculos, né, das apresentações de vocês. Então eu me considero assim uma observadora e uma vivenciadora de sombras, né? Esse é o lugar que eu me sinto assim de ser essa pessoa que pode observar e vivenciar tanto as sombras no teatro como na vida das pessoas e na minha vida, né? Então é desse jeito que eu procuro circular, né? Na arte, na vida, desse jeito, né? Sim. A Fio de Sombra estava comentando sobre o que a gente falou antes de fazer teatro online agora. Ele comentou que é uma outra linguagem a ser explorada. Já estava aí, né? Agora temos a oportunidade de experimentar. E é verdade, já estava aí. A gente que não olhava Exato. por esse lado, né? Agora, por uma questão de necessidade, todo mundo está partindo por esse lado. Exata, e porque sempre teve uma grande resistência, né, Jair? Porque as pessoas, a gente sabe, como eles dizem mesmo, já estava aí, tanto é que aconteciam, há um bom tempo já aconteciam coisas por esse canal, né, digital, de pessoas que trabalham com a linguagem também, mas eu percebia que tinha, em alguns casos, tinha esse ranço, não, mas não é a mesma coisa, e é óbvio que não é a mesma coisa, quando a gente quer juntar coisas que não são, por natureza, semelhantes, né? Não são iguais, elas podem ser semelhantes, elas são diferentes. Mas essa é uma discussão que eu acho muito importante, né? Que a gente começa a fazer, já fazia e vai ampliar agora, né? O que que é isso que vai fazer?
E aí eu acho que tem isso, de novo, para mim, vem esse questionamento e entra no ego de nós artistas. Eu vou me incluir para não falar do ego dos outros, vou falar do meu também. E aí é mais um distanciamento ainda, né, Jair? Quando mais que tu já antes, atrás da tela, tinha a sensação, para alguns artistas, que ele já estava não sendo visto ou tinha essa dificuldade em realizar e entender a linguagem, imagina agora, né? Que não é só a tela de tecido ou do material que seja, mas é essa tela e mais essa tela do computador, do celular, da televisão, que te coloca ainda num lugar mais atrás, né, do público. Então, eu acho que todas essas questões são bem importantes e muito interessantes de se pensar e de conversar e de entender para onde isso vai nos levar, né? Sim, sem dúvida. Ô, Fabi, uma curiosidade minha, eu até Aham. perguntei na outra live para o Antônio Jagum, a gente estava falando sobre referências do teatro, né? A gente tem Uhum. as referências do teatro de sombra chinesa, né? As Uhum. referências do teatro de sombra nacional brasileiro, Uhum. quais seriam? Eu até cheguei a comentar porque vários grupos trabalharam com o tema lendas. Você acha que esse tema seria uma referência para o teatro de sombra brasileiro? Sem dúvida, né? Eu acho que o lendas, elas se aproximam muito da linguagem do teatro de sombras, né? Porque elas lidam com questões que as sombras também lidam. E isso eu acho que é muito interessante, não é à toa que os grupos montam muito com essas questões, né? Porque a sombra psicológica, a sombra teatral, a sombra primitiva, a sombra da nossa memória de infância ou das nossas memórias, elas estão muito ligadas com as lendas, com os contos, que é o imaginar, né? Que assim, a sombra faz, a sombra é uma linguagem que faz aquilo que um conto, ela pode transformar. A linguagem das sombras, ela te permite fazer coisas que com uma linguagem que não seja das sombras, em outros, os bonecos às vezes não fazem, conseguem fazer, mas tem coisas que não fazem, que só a sombra consegue, e que no teatro de ator, então, muito menos, né? Então, eu acho que as lendas, elas têm esse poder, elas são histórias arquetípicas, elas têm essa força a força do inconsciente coletivo. As lendas brasileiras são, que a gente tem um paralelo, tem estudos e pessoas que entendem muito mais do que eu, que não sou uma estudiosa de lendas, mas o eixo, o fio que liga essas histórias, as lendas em todos os lugares do mundo, elas são uma coisa do inconsciente coletivo. Todo mundo entende e percebe o que que uma lenda, qual é o eixo que as lendas têm, né? Então, por isso que elas provocam tanto, e a similaridade com a sombra faz essa escolha, né? De, bom, vamos fazer teatro de sombras, vamos fazer uma lenda também. Não é só, mas também é isso, né? Porque a gente espera que essa linguagem nos traga coisas fantásticas, coisas simbólicas, coisas que nos surpreendam, né? Que nos tirem da racionalidade e da obviedade. Então, eu acho que é natural que se escolha um pouco esse caminho, né? Sim. É porque o que você disse, né? As lendas, os contos, a gente é um pouco da nossa história, né? Então a gente acaba indo por esse caminho. É por aí mesmo, né? Sim. Tem algumas considerações aqui, ó. O Pablo Longo. É nos escutar hablar de sombras. Abraço de Mendonça, Fabi.
baita parceiro também, a gente está com projetos juntos aí, o Boitatá, vai ser, quando a gente puder estar junto, vai ser muito legal. O Pablo tem um festival de sombras, né, em Mendoza, que é muito interessante, a gente participou, e é um festival, assim, incrível, né, e eu acho que é muito legal agora, o Pablo falou no Pablo, e eu acho que a gente tem que festejar muito, como o Ronaldo e a Silvia, que tem o FIS também em Taubaté. Esses festivais de teatro de sombras, eles são de uma importância e é impressionante, assim, participando desses festivais, a gente vê a diversidade da linguagem, a potência da linguagem, que aí tu vê isso, né? Tu vê lendas, tu vê o cotidiano, tu vê histórias absurdas, tu vê coisas incríveis. Então, eu acho maravilhoso esse espaço que o Teatro de Sombras, nesses últimos anos, ganhou porque lá em 2000, quando a gente começou, eu não lembro de teatro, de festivais de teatro. De teatro. Isso. A gente participava basicamente de festivais de animação e festivais de teatro que juntavam todas as linguagens, né? Então, acho incrível essa questão. O FIS, por exemplo, esse ano, que é o festival organizado pelo Ronaldo e pela Silvia, vai ser um festival digital esse ano, né? Vai ter que ser assim, e assim vamos fazer, né? Porque nós não podemos é deixar de fazer. As edições dos festivais, desses encontros, eu acho fundamental que a gente não pare de produzir, de fazer, de buscar alternativas para continuar levando a arte para as pessoas, né? Sim. Essa troca que a gente está tendo também, essas conversas lives também estão sendo maravilhosas. Está sendo um aprendizado enorme, não só para a gente, mas para as pessoas que acompanham e as pessoas que são sombristas e as que não são também. E partindo por esse lado, você também uma, um déficit que a gente tem quanto sombrista, né? A gente não tem referências acadêmicas. Você sente essa falta? O que fazer para a gente começar a publicar livros, a escrever artigos sobre esse tema, para se ter mais na academia, para a gente ter mais estudos? Porque eu, como quando graduando, antes de formar, não estudei nada de sombra. Né? A gente estuda sobre teatro de animação, sobre teatro de boneco, mas de sombra quase nada, né? Ou nada. E isso é uma realidade de todas as graduações que a gente tem de artes aqui. O que fazer? Que você acha? O que fazer para a gente estar colaborando quanto artista também para outras pessoas terem, para a gente ter isso registrado? Eu acho que tem coisas que são importantes de a gente pensar. Assim, eu sei que eu afirmação se é a única universidade, que é a UDESC, que tem a disciplina de teatro de sombras, né? Que tem a Fabiana Lazari, que tem o Paulo Balardim, que tem o professor Nini, né? Que são essas pessoas, o Nini que até onde eu sei, uma das pessoas que iniciou tudo isso. Então, é uma referência, né, no teatro de animação e tem disciplina, né, de teatro de sombras. Então, assim, eu não lembro agora se tem outra no país também que tenha, talvez. Eu me lembro que uma vez, quando a gente esteve, acho que foi em João Pessoa, há muitos anos atrás, tinha uma escola técnica de artes que tinha um professor que trabalhava com teatro de sombras, ou uma professora, alguma coisa assim. Mas realmente é muito pouco ainda, né, Jair? E eu acho que o que tem que se fazer? Tem que se fazer artigos, escrever artigos, produzir isso por quem faz. Por exemplo, se eu pensar de 2000 até agora, usando esse referencial de tempo, eu percebo que teve um boom de publicações. Porque eu me lembro que quando se começou a pesquisar lá,
em 2000, tu não achava praticamente nada. O que se tinha em português era mínimo, eram mais referências de material francês ou italiano, com Giocovita como referência, mas aí com o passar do tempo, por exemplo, tem a Moin Moin, que é uma referência, né, uma revista que fala de várias áreas do teatro de animação, mas tem uma de teatro de sombras, tem as pesquisas de algumas pessoas, como a Fabi Lázaro e outros que pesquisam também, né? Mas ainda é muito pouco, sem dúvida. E hoje, ainda para somar a toda essa dificuldade, né, Jair, a gente vai demorar muito tempo, infelizmente, para que a disciplina de artes, de teatro, seja importante agora, mais do que nunca Sim, está defasada, né? sim. Então, assim, imagina teatro de animação, imagina teatro de sombras. Então, o que que eu penso? Nós temos que fazer, arregaçar as mangas e escrever e publicar e compartilhar e buscar trocar com outras pessoas da área e criar projetos nesse sentido também. Porque me parece que é muito importante, além dos projetos do teatro de espetáculos, os projetos de pensar o teatro de sombras, de escrever sobre, também são muito importantes, né? Então, os editais são poucos e talvez os artistas também não se dediquem a isso, né? Muitos artistas. Então, a gente vê isso mais na academia. Mas e esse conhecimento da experiência, do dia a dia, da vivência dos artistas que não estão na academia? Que é um conhecimento muito rico, muito importante também, né? Então, acho que tem uma coisa de as pessoas se mobilizarem para fazer esse conhecimento se espalhar, chegar e divulgar sobre isso, né? Então, acho que é um ponto importante também de ser pensado e de ser realizado. Sim, o Alexandre acabou de colocar, a grande produção de conteúdo Eu também perdi o teu som. Oi, tá ouvindo? Tu tá me Oi, ouvindo? eu tô. Eu não te ouço mais. Oi, tá ouvindo? Oi, Não oi. sei o que que houve, mas O pessoal tá me ouvindo? Tem que ver se o pessoal tá ouvindo para aí. mim tá mutado aqui. Não, pra mim tá normal. Deixa eu aumentar aqui. Não, tá normal aqui. Nada? Oi. O pessoal tá me ouvindo? Bem? O pessoal tá ouvindo. O pessoal tá ouvindo. Não te ouço. Não sei, não sei o que que houve. Deixa eu só ver aqui com o Alexandre. Eu perdi. Escuta aqui, ó. Não, olha só. Tá me ouvindo? Pô, tá ouvindo. Tá. O meu aqui deu problema. Olha só, Jair. O Alexandre me trouxe o telefone. O Alexandre trouxe o telefone. Não sei o que que houve. Deixa eu só ver aqui com o Alexandre. Eu perdi. Não, olha só. Tá me ouvindo? Tá. O meu aqui deu problema. Olha só, Jair. O Alexandre me trouxe o telefone. O Alexandre trouxe o telefone. Vou tentar falar contigo, tá? Tá me ouvindo? Sim, Tá, tá repetindo aqui. deixa eu tentar aqui. Fala de novo comigo, Jair. Oi, tá ouvindo? Não estou conseguindo. Eu liguei o fone Simplesmente o agora. meu ficou mudo. Eu liguei o fone. Mas eu acho que você está ouvindo aí pelo Alexandre, né?
eu vou conversar aqui com o pessoal, está falando, fazendo alguns comentários. A Fabiana Lazari, ela disse que acha importante estar junto à prática e também é importante a academia. Eu Não. acho que é isso. Eu acho que Que já tu está dando sugere? 40. Vamos fechar e abrir de Vamos novo fechar, ou não? vamos fechar aqui. Eu vou ver se o pessoal está me ouvindo. Eu não vou encerrar a live, eu só vou fechar Eu a não Fabiana tenho e vou teu, chamar ela de novo. não consigo te ouvir. Vou chamar ela de novo aqui, ver se ela me ouve. Eu vou tirar esse fone, que ele está descarregando. Certo agora? Oi, oi, tá ouvindo? Agora sim. Agora deixa eu Ah, só. ok. Ótimo. Ah, agora sim. Agora Deixa deu certo. eu... Não sei o que que aconteceu, mas ficou agora mudo. sim. Mas Mas eu acho é isso. que era A o que eu gente estava estava. falando, né? É, eu fiz o comentário, se eu não estava ouvindo, o pessoal ouviu a Fabiana Lazari, ela falou justamente isso, né? O Alexandre disse das práticas, né? Que é importante, logicamente as práticas são. Mas a Fabiana, ela falou que o importante também é esse conhecimento acadêmico também, a gente levar para a academia. Lógico que a prática é importante, mas também levar para a academia né? A subliminar era o fone do Jair. Eu não sei o que aconteceu, mas eu não estava usando fone, eu coloquei e depois tirei. Mas, enfim, Pois é, resolvemos. deu certo. Mas assim, só para colocar, né, Jair, eu acho que isso que a Fabi Las traz é fundamental. E quando eu falei, não, uma coisa não exclui a outra, ela soma a outra, né? Eu acho Sim, que o que a academia faz é fundamental, é da academia que pode vir toda essa informação que está surgindo e que está vindo. E eu sempre acho que nós temos que equilibrar, e a academia nos dá uma referência que é fundamental. Na verdade, o ideal seria ter mais escolas, mais universidades e mais cursos de teatro de sombra, né? Isso é fundamental também para essa difusão e propagação da linguagem. Então, eu sim, acho que isso é importante. E nesse momento, eu penso isso: nós temos que usar todos os meios de comunicação hoje, que são muito potentes e fortes, para difundir a linguagem, para compartilhar não só as nossas estreias de espetáculos, os nossos eventos, mas também as nossas experiências, os nossos conhecimentos, né, com as pessoas da área e com o público em geral, porque isso é um jeito de formar a plateia, de cativar as pessoas para a linguagem, para trazer novos artistas, para a gente trocar informações, se atualizar e continuar criando, né, no meio de tudo isso que a gente está vivendo, né? sim. O Fios de Sombras aqui, eu acho que quem deve estar falando é o Lucas. Um abraço, Lucas. Ele disse que poderíamos aproveitar esses novos lugares prováveis de encontro para realizar fóruns sobre a linguagem e compartilhamento de experiências. Seria enriquecedor para todos e para a linguagem em si. É o que a gente está tentando fazer com essas lives. A gente está disponibilizando, na medida do possível, essas lives elas vão ficar no grupo, no Instagram do grupo, no Instagram não, no YouTube do Grupo Penumbra, está lá disponível, aberto para todo mundo, então vai ficar lá, esses bate-papos é muito enriquecedor e a gente vai estar disponibilizando para quem quiser. A gente tem no Drive, a gente só não subiu ainda, mas a gente está subindo com o tempo, mas a gente vai, mas se alguém se interessar, a gente tem nos Drives, acho que a Juliana está fazendo essa ponte aí com alguns artistas que já se prontificaram também a estar escrevendo algo sobre, que é muito interessante. Eu também estou escrevendo algo junto com o grupo, então a gente vai trocar, porque essas lives estão sendo muito importantes para isso, né? Eu queria falar disso também, Jair. Eu acho que essa iniciativa do Grupo Penumbra, ela é e foi uma iniciativa incrível, porque eu fiquei e fico muito feliz de assistir as lives e poder ouvir e ver
tantas pessoas que trabalham com essa linguagem, que uma conheço há muitos anos, que não vi há muito tempo, outras que estão muito próximas, mas o mais interessante para mim, que sou uma apaixonada pela escuta, pela observação, como eu comentei com vocês, poder ouvir as pessoas nesse outro lugar, que é um lugar do bate-papo, que isso é uma coisa muito difícil de a gente ter. Antigamente, quando a gente saía por aí fazendo teatro, também era muito difícil, porque os Sim. nossos espaços de encontro, de tempo, de fala e de escuta eram muito raros. Eu tive a felicidade de viver uma época do teatro que a gente ia para alguns festivais e a gente passava uma semana inteira junto com os artistas. Então, tínhamos seminários, bate-papos. Há pouco tempo tinha alguns festivais que faziam isso, Jaraguá e outros lugares que era incrível. E isso é de uma riqueza que nos últimos anos essa questão da arte dos festivais mudou muito e passou a ser quantidade e não tinha mais esse encontro entre os fazedores. Chegava num dia, estava e ia embora no outro, não tinha essa troca, que é o que dá a base e o que possibilita a gente criar redes e se fortalecer. Então, eu acho que, por exemplo, essas lives que vocês estão, eu acho que é desde maio, né, Jair? Abril, É, maio. desde abril. Imagina, né? Quantas pessoas passaram por aqui, vão passar. Então, isso é de uma riqueza nesse momento, de uma importância. Então, isso a gente vê, já está acontecendo, já está sendo feito, né? Então, esse estímulo, essa discussão, essa conversa, esses olhares, é a coisa mais enriquecedora, e eu acho que esse é um dos grandes ganhos desse momento pandêmico que a gente vive. É uma aproximação que fisicamente a gente também não estava conseguindo. Não adianta a gente pensar assim, se a gente pudesse se encontrar. A gente não se encontraria desse jeito, se encontraria de um outro jeito. Sim. Mas não com esse tempo, com essa troca, com essa participação. Então, eu acho que isso que vocês estão fazendo é um pouco daquilo que eu falava, de como é que a gente vai transformando um processo de luto e sai de uma realização para uma realização. Ok, fazer lives com pessoas que trabalham com arte, que trabalham com teatro de sombras, é um jeito também de criar novas possibilidades, né? Então, eu acho que isso é incrível. Essas lives são incríveis e são extremamente necessárias para todos, né? Não, sim, sim. Isso a gente tem que agradecer a cabeça pensante da Juliana, a inquietude dela como artista, que pensou nisso. E as férias dela vai acabar, porque sábado ela apresenta live. Ela está de férias, mas sábado, Chega! sábado quem apresenta é ela vai estar aí apresentando para a gente. Mas é Ah, isso isso. A gente já está chegando a 55 minutos de novo, Fabi. Eu acho que foi muito bom esse bate-papo. Eu acho que a gente ficaria conversando aqui mais uma hora, umas duas, três. Eu vi que o número de pessoas não baixou. É raro nas lives, geralmente dá uma caída e hoje ficou, porque o papo foi bem legal, essa conversa foi bem legal. E é isso. Obrigado pela generosidade. É muito importante, eu vou falar como experiência, quem não fez a vivência lá no Vale, faça. Procurem fazer essa imersão, é muito bom, para mim foi muito bom, quanto pessoa e quanto artista, né? Como a Fabi falou, eu estava num momento de vida que era muito corrido e eu larguei tudo e fui para lá, ficar 7 dias sem celular. Foi importante, que depois que eu voltei, a minha vida foi para outros caminhos, né? Então, é muito bom, é muito importante a gente estar fazendo isso. No mais é isso. Obrigado, Fabi. Obrigado a todos que acompanharam. E, Fabi, faça suas considerações.
Bom, eu só tenho a agradecer a oportunidade e dizer que foi um privilégio e um prazer estar com vocês, participar dessa live, desejar vida longa. E eu quero terminar com um textinho que eu acho muito lindo e agradecer a todos vocês por esse momento. Hoje, quase ao anoitecer, levei a menina que não vê um pouco pela floresta adentro, onde estava escuro e havia sombras. Levei-a até uma sombra que vinha na nossa direção. A sombra tocou no rosto com os seus dedos de veludo. E agora também a menina veio a gostar das sombras. O medo que existia passou. Então, muito obrigada e uma ótima noite para vocês e até a próxima. Obrigado. Obrigada, gente. Eu só vou fazer um adendo aqui. O Alexandre falou, eu vou continuar o bate-papo por aqui. É isso mesmo. Obrigado. Obrigado, Fabi. Tchau, E gente. como vocês citou o texto, eu vou citar o Oswaldo Montenegro, que a arte aponte uma resposta, né? Mesmo que ela não saiba. É isso. Exato. Obrigado, gente. E o texto está aqui, ó, só para não perder a referência, tá? Mulheres que correm com lobos. Então, não podia não dar a referência. Tá bom? Obrigada, gente, então. É E até isso. uma próxima. Obrigado, gente. Até uma próxima. Até sábado tem live. A Juliana está dizendo que é o Johnny. Aí eles vão discutir quem vai ser. Mas aí, assim, sigam Mas a acho gente que nas redes para foi saber. legal. O Obrigado, importante é gente. que foi, tá? É, o Beijo importante é para que vai todos, ter. pessoal. Até mais. Beijão, um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.